e falando da inflamação. O quanto a gente escuta falar de tudo que inflama Sim. e quais alimentos e procedimentos que a gente pode usar hoje de uma forma simples, prática, para desinflamar ou pelo menos ajudar, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender a diferença da inflamação, né? Tá Porque bem. assim, se a gente se corta e começa aquele processo, fica vermelho, sangra, e começa aquele processo de cicatrização, está acontecendo uma inflamação Sim, aguda, você tá né? vendo, A né? inflamação ele é um processo super necessário, vital, né? Porque Sim, senão a Sim. gente não estaria aqui. Então, a inflamação é um processo importante. A grande questão é que a gente vai tendo contato com algumas coisas, e aí são poluentes químicos, ambientais, agrotóxico na comida, escolhas erradas, alimentos muito processados na alimentação, que vai inflamando o nosso corpo de uma maneira muito crônica. vai Devagar, sabe? E a gente não vai devagarzinho. percebendo. Você não percebe, não é uma coisa rápida, né? E aí lá na frente é o que a gente chama das doenças crônicas. Essa inflamação crônica leva a um quadro de patologia, um diabetes, uma Crônica hipertensão. é uma doença que já está ali muito tempo. Muito tempo, Então, sim, quando você observa, já virou a diabetes, sim. já virou Que não é aquela doença aguda, não é uma infecção, né? que Você não teve você contato com vírus, com uma bactéria, teve uma precisou. Não, febre, sentiu, né? não. É realmente estão relacionadas ao seu estilo de vida, tá? Estilo de E vida. começa, Ana, isso é muito importante, na barriga da mãe. Bem-vindo à casa da vizinha. Hoje nós vamos receber duas especialistas que vão falar de saúde, de como integrar, como cuidar de uma forma leve e simples. Então, bem-vinda, Paola, nutricionista, e Daiane, a nossa fisioterapeuta. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Muito feliz que vocês receberam, né? Vir aqui na casa da vizinha e também desmistificar alguns mistérios da saúde, né? É muito importante, né? Porque normalmente as pessoas têm nessa uma visão muito distante, né? Sim. Do que precisa cuidar, do que precisa fazer. Então, a gente simplificar isso e trazer isso para a rotina de uma forma mais fácil, né? Com Acho que ajuda certeza. bastante. Acho que é importante, né? A gente fala de alimentação o tempo inteiro. Você já fez isso? Mudou o cardápio, mudou a rotina? Você, fez atividade, machucou, você tá indo na fisioterapia? E a gente acaba de bloquear, né? Sendo difícil, tem que ir na academia, tem que comer. E não é bem assim, né? Pode ser leve. A gente precisa facilitar e colocar isso como um hábito, né? Fazer com Verdade. que isso seja incorporado na rotina, porque realmente não é fácil. E eu queria te parabenizar pelo podcast, porque eu acho que são informações super relevantes, né, que as pessoas precisam ter, né, ter essa consciência para realmente simplificar tudo isso. Verdade. Dá para fazer fácil, não precisa ser. Eu vejo com a alimentação, né? Ah, mas é difícil, é caro. Não. Não Pode ser é. muito mais simples, pode ser fácil, pode ser rápido, porque é uma questão, né? Todo mundo trabalha Sim. e não tem tempo de se planejar, não. A gente consegue, com o mínimo de planejamento, Conduzir. implementar muita coisa aí durante a semana. E eu falo da alimentação, né? A gente estava batendo um papo aqui antes. Como o grupo 60 a mais pode inserir um novo cardápio, uma nova forma leve e simples? Porque a gente fala, né? Aí vem a prevenção, 40, assim, mas esse grupo que já está no 60, há Sim, possibilidades, não há? claro. Primeiro, eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque já vem com hábitos de muito tempo, né? Sim, sim. Muito tempo. Ah, eu vejo café com açúcar. Ah, eu só tomo café com açúcar. Não, a gente consegue trabalhar o seu paladar para aceitar novos alimentos, novos sabores. Tem uma dica aí de como pode mudar, assim? Primeiro passo é a pessoa precisa estar aberta para isso. Ah, Bom. não, já estou acostumado, Já, assim, sou assim. faço isso há anos. Não, sempre é tempo da gente colocar novos sabores na nossa rotina, né? Muito bom. E cuidar desse momento da refeição. Eu estou vendo aqui a mesa posta e é isso.
no nosso dia a dia, a gente para e faz isso pra gente na nossa casa? Ah, eu faço, gente. É. E ó, o Não chá é não tem super açúcar, viu? importante? É, por isso aqui. Não é super importante? Porque É. assim, você já começa nutrindo o seu corpo com esse tipo de Visão, cuidado. né? Cuidado. Sabe? Então, Verdade. parar, porque assim, tá no meio daquela loucura, para um pouquinho, monta uma mesa, escolhe, tenha consciência para escolher aquele alimento. E aos poucos, não precisa fazer tudo de uma vez. Começa pelo café da manhã, né? O que está indo no meu café da manhã? O que eu posso melhorar? Quais são as combinações? Procurem informação. Não precisa necessariamente ir a uma consulta com um nutricionista, mas a gente tem informações de qualidade. Sim. Então, tente colocar, opa, né? Como é que é o meu café da manhã, por exemplo? É todo dia o leite com café, o pão com manteiga, né? Super tradicional Exato, no é. Brasil. Então, o que eu consigo agregar? Dá para eu colocar um ovo? Ah, não, ovo não vai. Gente, pode ser 1000 outras coisas. Então, pense algum alimento que seja rico em proteína para para esse horário. Inclua uma fruta. No primeiro momento, Ana, não tire nada. Só Inclua observe o que dá novos para fazer alimentos. melhor, né? E vai aos poucos, não precisa assim se culpar. Não, gente, vai entendendo que é um processo. Porque a pessoa já acorda com a culpa, né? É. Ai, não posso tomar, mas eu adoro um Uhum. café, né? É que, na verdade, assim, acho que a primeira coisa é mudar essa relação com o alimento. Com alimento. Porque as pessoas têm uma relação de busca de prazer, muitas vezes, na comida. Sim, Então, assim, é sim. trazer a consciência que o alimento é uma forma de se nutrir. Então, assim, pode ser seu remédio ou seu veneno. Então, Com assim, certeza. no momento que ela começa a olhar para o alimento de uma forma diferente, ela vai aprender a fazer escolhas melhores. Então, assim, eu tenho essa relação com a comida há 20 anos. Meus filhos já têm essa relação Olha com a que comida. ótimo. Então, assim, eu não consigo olhar para aquilo, mesmo quando eu vou comer uma besteira. Eu vou lá e como um hambúrguer. Ah, eu tenho uma proteína, eu tenho um Mas já carboidrato, sabe que é tem uma besteira. gordura, mas Já tem consegue, nutriente ali. exatamente. Eu vou colocar um monte de lixo junto, mas eu tô me nutrindo. Sim. Então, ter essa consciência da nutrição, de o que eu tô colocando dentro do meu corpo. Porque E aí é essa isso, relação o vai mudar. que nós vamos permitir que vai nutrir a nossa célula, né? Então, assim, é o que vai me formar, meu cabelo, minha unha, minha O pele. que vai manter, né? Não vai definhando, né? Exatamente. E a gente estava batendo esse papo e falando da inflamação. O quanto a gente escuta falar de tudo que inflama Sim. e quais alimentos e procedimentos que a gente pode usar hoje de uma forma simples, prática, para desinflamar ou pelo menos ajudar, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender a diferença da inflamação, né? Porque assim, se a gente se corta e começa aquele processo, fica vermelho, sangra, e começa aquele processo de cicatrização, está acontecendo uma inflamação Sim, aguda. você tá né? vendo, né? A inflamação ele é um processo super necessário, vital, né? Porque Sim, senão a gente sim. não estaria aqui. Então, a inflamação é um processo importante. A grande questão é que a gente vai tendo contato com algumas coisas, e aí são poluentes químicos, ambientais, agrotóxico na comida, escolhas erradas, alimentos muito processados na alimentação, que vai inflamando o nosso corpo de uma maneira muito crônica. Vai Devagar, sabe? E a gente não devagarzinho. vai percebendo. Você não percebe, não é uma coisa rápida, né? E aí lá na frente é o que a gente chama das doenças crônicas. Essa inflamação crônica leva a um quadro de patologia, um diabetes, uma Crônica hipertensão. é uma doença que já está ali muito tempo. Muito tempo. Então, sim. quando você observa, já virou a diabetes, Sim. já virou. Que não é aquela doença aguda, não é uma infecção, né? Que Você não teve você- contato com vírus, com uma bactéria. teve uma precisou- não. febre, sentiu, né? Não. É realmente estão relacionadas ao seu estilo de vida. Tá? Estilo de vida. E começa, Ana, isso é muito importante, na barriga da mãe. A nossa saúde, assim, nós somos mães, a gente estava Sim, falando um sim. pouquinho sobre a alimentação dos filhos. Quando a gente pensou em engravidar, aqui, o nosso estilo de vida lá na gestação, na amamentação, tudo isso interfere na saúde dos nossos filhos hoje e vai repercutir lá na frente, quando eles estiverem nessa fase 60 mais. Nossa, olha que processo. Então, eu paro para pensar, né? Eu tenho Caramba. isso, vou fazer 50 anos. Gente, como é que foi? Né? Olha para trás um pouco, puxa esse fio aí. E dá para ajustar, por exemplo, hoje, né? Tô com 60. Tem toda essa história de vida. Sim. Eu consigo fazer uma consulta integrativa, né? Sim. Que é multidisciplinar com vários profissionais e direcionar esse processo
de antes? Muita coisa a gente não consegue consertar, mas a gente Sim. consegue minimizar os impactos daqui para frente. Tá. Então, em qualquer momento de vida, a gente vai minimizar impactos. Começa a Lógico. atividade hoje, física hoje, começa, né, olhar para um atendimento integrativo hoje, mudar a alimentação hoje, de onde você estiver. E não tudo de uma vez. Pode fazer isso Sim, de uma sim. forma, né? E consumir tudo, depois não consome É, nada, porque né? quanto antes Exatamente. começar esse estilo de vida saudável, lógico, você vai minimizar todos esses problemas lá na Uhum. frente. Mas às vezes é isso, a pessoa chegou nos 50, 60 e deu de cara com um monte de problema. E aí, como que eu resolvo agora? Então, assim, sempre é tempo. E muitas vezes as pessoas acabam querendo a desculpa, né? Então, assim, ai, tô com dor no joelho, eu não posso Contar mais andar. historinhas, É, né? não Eu não posso po ir para assim, não. academia, não vou. Aí, normalmente o pessoal chega, ai, doutor, então eu não posso mais fazer caminhada. Porque Não, a gente precisa melhorar essa dor no Para joelho você e voltar. voltar a fazer Dá pra caminhada. fazer? Me fala assim, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, né? E também tem uma outra que é de Artrite. tudo bem, ela consegue viver e ir pra atividade física normalmente. Sim, o que a gente precisa melhorar é a qualidade de vida. Lógico, existem vários Sim, níveis, né? Assim, Sim. mas assim, uma artrose, uma fibromialgia, a gente consegue controlar isso, melhorar. Desgaste articular, chegou nos 60, 90% das pessoas têm. A não ser que tem uma genética muito Muito privilegiada. E uma alimentação boa, né? É. E assim, Na muitas verdade, o que a vezes... gente vê é que muito antes dos 60 já estão com quadro, Por né, exemplo, de eu uma tenho uma artrose. condromalácia, que é um desgaste na cartilagem desde os 30. Tenho uma Que muitas alimentação... mulheres têm, né? Eu tenho uma Uhum. alimentação saudável, um estilo de vida saudável, que muitas vezes também leva a um desgaste, porque Sim, excesso de atividade física também Sim, acaba causando, o impacto mas é melhor todo. fazer do que não fazer. Então, assim, muitas vezes eles querem parar de mexer. Ai, tô com dor no ombro, não mexo mais. Tô com dor no joelho, Eu não vejo mexo mais. muito isso. Vão se E acomodando. isso só piora. Né? Então, assim... Não posso, porque o joelho não é. pode mais. Sim. Mas como que você vai sentar para fazer o xixi, E é o que eu levantar, falo. quando tiver os seus 70? Você limita já a sua vida, É o que eu né? falo pra todo mundo, assim, a gente tem um corpo que precisa se mexer. É. Ele foi feito para isso. Então, assim, vamos tirar essa dor, melhorar essa inflamação e começar alguma atividade física. Porque é isso, você vai querer alguém para te dar banho, para te ajudar a ir no banheiro. Então, assim, a gente precisa, pelo Pegar menos, um neto ter no colo, é. né? Exatamente, viver, né? Sim. Ir ao mercado, É. passear, tomar um chá na vizinha, É. né? É um básico e a gente pode fazer pequeno. Né? Todo dia fazer Sim. uma dosinha. Vamos fazer fisioterapia. E também tem a questão, né, do preconceito de fisioterapia, não tem? É chato. Eu sou uma fisioterapeuta. Normalmente o pessoal vem e fala, não, vamos tirar essa inflamação e vai fazer atividade física, vai para um pilates, vai para academia, vai para um estúdio, porque aquela fisioterapia de 10, 20 sessões que normalmente o médico indica, e o pessoal chega com essa prescrição. Ai, médico, fazer 10 sessões. Eu falei, não vai resolver Que sua já vida. vira uma rotina, né? Ah, já sei, vou ter que fazer 10 Primeiro sessões. que é chato, E aí vai vou resolver a fazer, vida. vou fazer e pronto. Né? Quando a gente fala assim de um pós-operatório, de um caso mais específico, Sim, é aquilo ali que tem que ser feito. Mas de um problema crônico, de uma artrite, uma fibromialgia, uma dor que vem crescendo, é atividade física que você vai conseguir levar para a vida. Então, assim, eu trabalho muito com a ozonioterapia, eu trato a dor, a inflamação, aquele quadro agudo mesmo. Então, o que eu falo? Bom, vamos tirar essa dor e procura uma atividade física bem direcionada, com um profissional, né, que vai conseguir te atender, que não vai prejudicar isso. Aham. Porque tem que ser um hábito para a vida, daqui para Isso. frente. Você Não consegue são mudar 10 essa sessões. chavinha? Se você tem um case de sucesso que fala, essa pessoa virou a chavinha de um Eu jeito consigo que... bastante. E, na verdade, assim, esse olhar integrativo para o paciente é muito importante. Então, assim, Sim, tem gente que vem muito. com dor que eu nem trato. Eu mando pro psicólogo. Eu tenho vários. Eu tenho um psicólogo que Olha, porque você A- sabe a da dor origem é muito da mais doença. emocional, né? E assim, Sim. e é total. Eu tenho pacientes, assim, que eu falo, gente, eu não vou conseguir tirar essa dor. Outro dia eu tenho uma paciente que eu tô atendendo e ela teve uma perda, tá, muito importante. E a dor que ela tem, e ela quebrou o pé. Só que a dor não é do pé. Não. E aí, outro dia eu falei assim, olha, ok, você tá percebendo que a gente tá melhorando muito essa dor do pé. E a outra dor, você tá cuidando? Porque se a gente não melhorar essa dor, a outra não vai. voltar. Você vai criar uma outra dor. Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma dor física para conseguir externar a dor emocional. Isso, ela precisa de até mesmo um cuidado, não é uma atenção, porque ela não tá tendo aquela atenção. Então ela vai em algum lugar para alguém dar atenção para ela. Eu tenho, tanto assim, faço a aplicação, ela chora compulsivamente. E uma Entendi. aplicação que não dói. Aí, ok, ela tá precisando chorar, tá tudo bem.
Então, Encontrou um assim, lugar seguro para isso, é. né? Nossa. Porque às vezes a pessoa precisa deitar na cama e ficar Extravasar. sofrendo. E ela não pode dizer, eu tô triste, eu quero deitar aqui. Aí eu tô com Ela dor nem na se minha permite, perna. né? Eu tô com dor no meu pé, eu não consigo andar, eu preciso ficar na minha cama chorando. Então, assim, é a forma dela Nossa. conseguir trabalhar essa dor. Só que não é dessa forma. Ela tem que realmente trabalhar para resolver e para conseguir viver bem com isso, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter esse olhar para o ser humano, né? Não posso chegar lá e pessoa tô com dor no joelho e olhar só para aquele joelho. Então, assim, muitas vezes encaminho para um nutricionista, para atividade física, Terapeuta, Sim. né? E parabéns, e né, um psicólogo. para vocês profissionais que já estão tendo esse olhar integrativo, multidisciplinar, né? Sim. Porque vocês conseguem trabalhar com outros profissionais que estão no mesmo olhar que vocês e poder colaborar com essa pessoa, dizer para ela que não é o joelho, É. que não é apenas o estômago, né? Sim. E quanto ela pode viver bem cuidando do emocional, da historinha dela lá atrás, né? Quando a gente avalia, né, a questão do intestino, então essa inflamação que está ali, batendo na porta o tempo todo. E assim, a nossa grande porta de entrada é o intestino, é o trato gastrointestinal como um todo. E como é que o nosso intestino está diretamente relacionado ao nosso funcionamento cerebral? Total. Dizem que é o nosso Segundo segundo cérebro. cérebro, né? É. Então, assim, muito dos neurotransmissores que agem no cérebro são produzidos no intestino. Né? Vai ser formado novamente para ter acesso ao cérebro, mas os nutrientes vêm dali. Então, como que é importante a gente olhar, né, sistemicamente? Como é que está Total. esse intestino? Como é que está esse fígado? Como é que está esse estômago? Porque, gente, qualquer sintoma tem Tem uma uma história. emoção, tem uma história. Tem uma Você falou história por quando você trás. recebe alguém, né? Você faz uma grande questionário Sim. para saber exatamente se ela tem uma pressão alta. Você vai entender por que ela tem essa pressão alta, Sim. né? Isso é o legal de trabalhar com, né, a nutrição integrativa, a nutrição funcional, porque não é só o corpo físico. Quando esse sintoma já chegou no físico, já tem Ele alguma já coisa tava. atrás. Já tem ali né, uma emoção, já tem uma questão mental que precisa ser trabalhada. E quando a gente pensa em alimentação, é muito válvula de escape. Ah, eu mereço, eu tô passando um problemão, né? Tô com questões emocionais, eu vou comer. Quem nunca comeu porque estava Nossa, triste? super. Ou porque estava alegre, né? Ou porque estava numa reunião. Então, assim, a alimentação ela É. tem esse papel que a gente não É. pode desconsiderar. Não. A função final dela é nutrir o nosso corpo, mas ela tem um papel social, cultural fundamental. A gente não pode deixar de levar isso em consideração ao atender uma pessoa. Nossa, Né? muito, muito importante. E não vou tirar, sabe, Ana? Não vou, a pessoa tem lá o hábito, não sei, do bolo que a avó faz. Ok, mas como que a gente vai combinar esse alimento para minimizar esse impacto? Precisa Porque tirar. não precisa fazer Precisa ser uma todo coisa dia. super restritiva. É isso. Dá pra gente ir trabalhando de acordo com o que a pessoa consegue. Mesmo porque uma dieta extremamente restritiva, ela não vai conseguir manter por muito Não. tempo. Ela vai conseguir fazer 1, 2 meses. Sim. Tem casos que é necessário, lógico, Sim. tirar talvez a pessoa de uma De uma obesidade, inflamação, né? inflamação. Num quadro Mas a mais... rotina tem que ser boa. Sim. Então, E assim, você falou uma coisa que é importante, porque ela falou: a fisioterapia é vai passar por ali e vai para uma atividade física. É o que a gente fala da dieta. A gente não pode falar dieta, porque a dieta dá a sensação de que tem Restrição. início, meio e fim. É. Vou passar por isso, uma dieta de 30 dias, de 1 ano, mas depois eu volto para aquilo que eu estou acostumado. Mas não, na verdade é um Vai processo de mudar. reeducação. Vai mudar mesmo. Porque Então, senão assim, faz sentido. a gente tem que abolir essa palavra e entender que é um processo de reeducação alimentar, né? Que você vai ter que levar para o resto da vida. Se quiser colher esses frutos lá na frente, ou a Sim, partir do momento que você sim. decidiu tomar essa decisão. Verdade. Falam que a mesa cura, né? Quando a gente está na mesa, em volta da mesa, existe uma grande cura. Então, quando a gente está tomando um café, quando a gente vai servir, quando a gente vai pensar em oferecer algo para alguém, você já fala, ela não toma café, ela toma com açúcar. Sim. Então, se todo mundo tivesse um hábito ou trazer algo novo para a mesa, talvez seria mais uma forma de acolher esse vizinho, né? Essa vizinha. Sim. Olha, como é importante ter outros hábitos, né? A minha filha, uma vez, a gente foi até as férias agora, tem uma amiga nossa, estava com a gente, uma amiguinha dela, ela falou assim, nossa, eu detesto abacate. A minha filha, nossa, e tem um pé de abacate, né? Ela falou assim, nossa, é delicioso, você já provou? Ela falou assim, não. Falou, então tá, eu vou fazer uma batida para você, uma vitamina. Ela falou, ai, nossa, Lívia, mas é feia a textura. Pegava assim. Aí ela falou, não, eu vou fazer, eu faço pro meu avô.
Ela fez, bateu no liquidificador. Prova. Ela falou assim, eu amei. É uma delícia. E não tinha pai, não tinha mãe, então ela provou, né? Uhum. Quando ela voltou pra casa, os pais falaram assim, não acredito que você tá comendo abacate. Eu sempre falei, É. não, mas a Lívia fez um jeito, pai, É. que Mas não é o abacate. não é o abacate. Olha o cuidado por Olha. trás disso. E ela sempre comendo tudo que a Lívia tá comendo. É. Eu falei, olha, que diferença. Então é isso, né? Sim. Quando a gente senta pra oferecer, pra ofertar algo, tanto faz, né? E como a gente vai ofertar isso, como a gente vai falar pra essa pessoa. Antes a gente tinha isso, né? Os avós, nossos pais, eles usavam muito o poder dessa alimentação, de unir, Total. né? É. De compartilhar o alimento e de unir as pessoas da família. Hoje a gente, por conta da nossa rotina, enfim, estilo de vida, a gente perdeu isso um pouco, mas eu acho que é tão importante a gente resgatar isso. Muito. E tem resgatado muitas coisas, né? A gente sim, tem indo em busca de muitos sim. benefícios também que tá vindo, né? Então, por que não aproveitar, né? Reintroduzir a alimentação, É né? De igual, uma por exemplo, eu forma. falo do ozônio, porque é uma coisa nova, né? Na verdade, Me pra explica. gente, começou assim, há uns 5 anos pra cá que cresceu muito, né? Todo mundo tem falado sobre isso. Mas assim, no Brasil, desde 2000, existe já a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Tá. E ele é usado lá fora, na Europa, desde a Segunda Guerra. Então, é uma coisa muito antiga. antiga. E então, assim, você até falou do intestino, né? Tem aplicação sistêmica, que é via retal, que melhora muito toda essa questão da inflamação intestinal. Porque, assim, a gente tem alimentos que hoje em dia vem mudando. Farinha, hoje em dia é Total, totalmente sim. inflamatória, Muito. que não é a É, mesma o farinha trigo que de hoje não é. existia, né, há 40, 50 anos atrás. Então, a farinha inflamatória, leite inflamatório, açúcar. E essas inflamações que começam no intestino vai criando outras doenças, começa a desenvolver doenças autoimunes. Então, assim, o ozônio retal, ele melhora essa inflamação no intestino. Olha só. Além de oxigenar todas as células, melhorar a imunidade. Então, assim, e é muito nítido, assim, as pessoas que fazem percebem Muda aspecto totalmente. físico. Por exemplo, eu tenho sensibilidade ao glúten, não chego a ter uma intolerância, mas eu percebo, assim, eu como um pão, parece que joguei um tijolo no estômago. Eu faço ozônio, 1 hora depois passam todos os sintomas. Hoje tem muitas mulheres que sentem estufamento. Uhum. Isso seria por conta, né, claro, acho que da alimentação. Mas tem alguma outra questão? Basicamente, alimentação. É alimentação, mas tem uma questão importante que é a questão emocional. Como é que a gente está manejando essa carga de estresse a qual a gente é submetido o dia inteiro, gente? Porque, né? Principalmente as mulheres, Muitas, é filho, organizar toda essa rotina. Então, o que acontece muito? A gente tem, por exemplo, para que o nosso corpo funcione bem, esse processo digestivo e né, de absorção, a gente precisa produzir uma certa quantidade de ácido clorídrico no estômago. Se eu estou numa situação de estresse, eu desvio alguns nutrientes para a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, e deixo de produzir ácido clorídrico. Então, eu deixo de digerir e absorver bem alguns nutrientes. Se eu não faço esse processo, o alimento fica parado ali, fermentando. Então, o estufamento vem disso. Então, você tira, né? Eu tiro a atenção, foco. Pensa, se eu como, né, eu acabei de almoçar, o meu organismo ele vira toda a atenção para aquele processo. Mas se eu estou numa situação de estresse e eu não estou conseguindo manejar isso da melhor maneira, eu desvio algumas rotas bioquímicas e esse alimento fica ali esperando. Opa, seu corpo entende, fugir de um leão é mais importante do que fazer esse processo digestivo. Deixa eu desviar toda a atenção para a produção do cortisol. E, na verdade, esse leão pode ser um trânsito, né? Você está lá parada, está estressada por causa do trânsito ou uma ligação que você recebeu. Não é necessariamente um perigo, tá? Mas seu corpo, Mas é um alerta. com aquela memória ancestral, tá lá no nosso DNA, ele desvia e vai produzir cortisol. E o alimento fica ali fermentando. Com isso, eu gero cascata. Eu diminuo bactérias boas do intestino, Tá. e eu vou aumentando a permeabilidade desse intestino. Então, a gente começa a ficar mais sensível a determinados alimentos. Tá vendo como é que é integrativo, né? Sim, Tá tudo sim. Porque daí relacionado. eu falo mulher porque assim, eu vejo muita reclamação mesmo, estufamento e não ir ao banheiro. Sim, Né? sim, E logo tem algum problema de memória? sim, sim. Por quê? Porque o intestino e o cérebro se conectam diretamente. A gente tem lá o nervo vago que faz a ligação cérebro-intestino, intestino-cérebro. Sim. E a quantidade de feixes desse nervo é muito maior sentido intestino-cérebro. Ou seja, o nosso intestino
determina esse funcionamento do cérebro. O que está acontecendo ali vai acontecer Aham. lá. Então, Alzheimer, né? O Alzheimer tem muita relação com esse funcionamento intestinal. Tem, inclusive, estudos que falam que pacientes constipados têm muito mais chance de ter uma demência senil lá na frente. Olha quanto é É. importante a gente olhar, né? É simples, não é, gente? Muito simples e a gente não consegue olhar. Então, tem gente que fica sem ir ao banheiro 3 vezes, E 4 acha que é vezes. normal. Não, isso é muito É. prejudicial. Então, assim, tanto É. que tem várias pessoas que procuram para fazer o ozônio retal por conta da Da constipação. constipação. Porque ele melhora esse funcionamento de uma forma natural, né? Ele melhora Olha só. sem o uso de medicamento, que também prejudica muito, né? Sim. Você cria um outro problema. Aí o pessoal fala que é muita carne. E não é só isso, né? Não. Então, Não, assim, e todo- também melhorando, equilibrando essa flora intestinal, essas bactérias, elimina a bactéria ruim, diminui, né? Uhum. Potencializa as boas. Você melhora a liberação de serotonina, ou seja, você melhora também a parte Dá emocional. uma Então, equilibrada. não É tem tudo como ligado, olhar, não tem jeito. É. olhar para o ser humano só por um ângulo, É. só um ponto. Porque é o conjunto, assim. A gente tem que entender, né, que a gente é corpo, mente, alma, espírito, é um ser Sim, completo, sim, né? A sim. gente Holístico, cuidar de né? tudo isso. Até para a gente entender e direcionar para outros profissionais, porque precisa ser uma equipe multidisciplinar, Muito olhando para essa importante esse pessoa, olhar. né? Nossa, é fundamental. Porque eu vou olhar para a alimentação, mas eu identifiquei que ela tem uma questão lá emocional. Opa, tá comendo compulsivamente por algum motivo emocional. Uma terapia, né? Tem alguma questão mais motora ali, constipação, o ozônio vai, né, vai poder Aham. ajudar. Ou até o próprio manejo da fisioterapia, né? Ajuda Sim. muito. Então, assim, a gente precisa entender desse ser integral para a gente conseguir direcionar e ajudá-lo da melhor Direcionar e maneira. fazer as prevenções, né? Sim, Ou sim. realmente limpar e caminhar. É. Outra questão que a gente também discutiu e vê muito é pós-menopausa, né? Como que é? Porque assim, nossa, gente, é um processo tão grande. A gente fala, né, da mulher começo do ciclo menstrual até o fim, mas no fim ainda tem Ainda coisas tem. para trabalhar, né? Na verdade, a gente precisa. Isso é tão importante a gente, né, falar sobre esse conceito, porque assim, quando a gente fala em climatério, o climatério é a perimenopausa, o início da transição hormonal, até pós-menopausa, uns 8 anos pós-menopausa. Então, a gente passa praticamente 20 anos, nós mulheres, nessa fase do climatério, vivenciando essa Loucura. oscilação hormonal que começa com 35 anos, em média. Então, assim, é muito tempo, né? No Brasil, a média das mulheres menopausadas é em torno de 50, 51 Sim. anos, mas a gente ainda vive mais uns anos nessa E transição depois de 50, ainda tem esse processo ainda, né? de adaptação. adaptação. Sim, ainda tem uma fase. E aí, assim, até se precisar, né? Vai precisar de uma reposição hormonal. Ela pode começar nessa fase de pós-menopausa, desde que os benefícios sejam maiores que o risco. Porque depois que menopausou, a gente precisa, Nossa. né? O médico que vai indicar essa reposição, ele precisa saber muito, aproveitar essa janela de oportunidade. Então, assim, quanto mais cedo nós mulheres começarmos a olhar para essa transição menopausal, mais sutil vão ser os sintomas. Porque a gente fala assim, menopausa, fogacho. Gente, não é só isso. Eu só escutava isso É, das minhas tias. exatamente. Nossa, um suor, um É. calor, Aham. o cabelo. As minhas alunas vinham derretidas, vinham com um lencinho, Sim, uma toalha. sim. Ai, professora, porque hoje, né? E só isso. É. Então eu falava, nossa, gente, eu ficava na minha cabeça, né? Porque eu falei, nossa, Deve ser só isso. Se eu não tiver fogacho, eu não tive É, nada, né, na menopausa. E tem gente que não tem nenhum processo. E tem gente que tem muito. Então, É. depende também da questão de história mesmo, né? Sim. De todo o processo de vida dela, do corpo, como ela cuidou. Nunca fez Exatamente. nenhuma atividade. Não se alimenta bem. Vivia Vai num trabalho muito estressante. Vai Quando você chegar, para, a é. conta chega, É. né? E E aí nós vem tudo de temos uma vez, né? hoje, nós temos listados mais de 70 sintomas dessa mulher nessa fase do climatério. Nossa. São coisas que a gente nem associa com oscilação hormonal Zero. e que estão lá. Então, se não é só fogacho, a gente tem toda uma... Na verdade, é um processo muito cerebral, muito neurológico. O fogacho acontece porque é como se nosso cérebro mudasse um pouquinho o funcionamento do nosso termostato. Tá. Então, a gente começa, né, sentir essas temperaturas de forma Corpo, né? diferente. O corpo tá falando. É, Mas aqui exatamente. dentro já passou 1000 coisas. Mas o que eu percebo se essa mulher tiver uma boa conexão com o ciclo menstrual ao longo da vida,
Fez a menarca, que é a primeira menstruação, a família conversou bem, explicou da importância do processo do ciclo menstrual. Todo mês ela não fica aquela coisa, que saco, menstruação, nossa, Ai, odeio, que vou bom falar bloquear. nisso. Então, assim, quanto mais conexão ela tem com esse ciclo, menores são os sintomas lá na fase de perimenopausa e Pra menopausa. você ver que tudo vem do emocional, da mente, do Exatamente. pensamento. É, Então olha não tem só. como fugir disso, Dessa né? conexão, Dessa né? E conexão. muitas Com esses falam assim processos mesmo, né? vitais. Nossa, eu odeio essa fase. Gente, menstruação é sinal vital de que seu corpo está funcionando bem. Tem muita questão de anemia também, né? A mulher tem Sim. muitas passam por esse processo anêmico e que também pode ser ajustado com ozônio, não? Pode ajudar? Na verdade, quando ela está com uma anemia mais profunda, tem que ser investigado, na verdade, né? Porque, assim, quando você aumenta muito a oxigenação, também, se está numa anemia profunda, não é indicado. Você Então, vai. tem que Tá. Você pode regular piorar isso naquele primeiramente. momento. Né? A anemia tem relação, principalmente com essa questão do ciclo menstrual. Então, assim, se elas estão muito inflamadas, possivelmente, como a gente chama de predominância estrogênica, né? Quando o estrogênio está muito alto, muito comum na endometriose, por exemplo. Então, é um gatilho muito grande para a inflamação. O fluxo menstrual vai ser muito intenso. Sim. Pede muito sangue, né, o nosso sangue é ferro, hemoglobina, então ela pode fazer um quadro de anemia. Mulheres com ciclos muito intensos normalmente têm uma questão com a ferritina, não conseguem ajustar, mas não necessariamente só por conta do fluxo, por conta dessa inflamação, mas aí pode ter verminose, porque o parasita que está só. lá no nosso intestino, ele se alimenta de ferro. Então, aquilo que eu comi, ele vai pegar e eu Ele não vai vou pegar e absorver. não vai não absorver nada. E se eu estou também em situação de estresse, a gente falou do cortisol, né? Então, eu não tenho produção de ácido clorídrico, eu não consigo fazer a absorção desse ferro de uma forma eficiente. E outra coisa, normalmente as mulheres consomem naturalmente menos proteína animal, Verdade. que é a nossa melhor fonte de ferro. Então, elas falam, não, elas né, vão para um perfil mais vegetariano, que é excelente, mas deixam de olhar para essa questão de ferro. Sim. E aí juntam, eu já estou mais estufada, que nós falamos. Vem um ciclo, Feijões. Os feijões são os que têm mais ferro, fonte vegetal, né? De ferro vai ser o feijão. Depois da carne, feijões. Mas se ela tá com esse desequilíbrio intestinal, já se sente estufada, empachada, o feijão vai piorar esse quadro. Ela deixa de comer. Deixa de comer. Então, total. você tá vendo a importância de uma anamnese bem feita, dessa primeira consulta ser muito detalhada? Porque a gente consegue tirar uma foto, entender essas rotas bioquímicas, porque para o paciente, é uma pressão alta, é uma questão cardiovascular, né? Um desgaste ósseo, mas a gente precisa ter um olhar muito maior. Clínico, né? Olha aquele mapa, Sim. por onde começar. Por onde começar. Então realmente tem que fazer atividade, direcionar, fazer o processo inteiro de sessões, porque a Sim. pessoa assim, já melhorei, né? Não vou Para mais. tirar daquele quadro, né? Cuidar da parte emocional, né? Da parte do mental, que é Sim. extremamente importante, porque é onde a maioria das coisas começam, né? Uma alimentação errada, de uma falta de atividade e do estresse ou do emocional abalado. Então, é onde começam todos os nossos problemas. Verdade. Então, se a gente não tiver esse olhar, né? Para cuidar realmente desse emocional, cuidar da parte física, da alimentação, é o que você falou, uma hora a conta vai chegar. Então, assim... E são coisas tão mínimas, gente, beber água. Eu ouvi falar que não pode beber mais de 2 litros por dia. Os outros falam, tem que beber. E tem gente que não pode beber muita água. Na E verdade, aí, qual que é o equilíbrio muito disso? individualizado. A gente tem Sim, um claro. cálculo mínimo que a gente faz, que são Básico, 35 ml por quilo de peso. Então, assim, se é 2 litros, não, vai depender do peso, da altura dessa pessoa. Fez o cálculo, deu 2,5 litros. Mas tem que ser só água, eu posso tomar chá. Preferencialmente que seja água. Mas dá para você pegar aí 1/3 dessa quantidade e colocar em forma de chá. Obviamente, desde que não esteja adoçado. E aquela gotinha de açúcar lá, gente, vamos conversar sobre isso. Adoçante. Ela trocou o açúcar pelo adoçante. 2 gotinhas. Isso. Não. Péssimo. Porque, primeiro, é um produto ultraprocessado, né? Então, não é natural. Por exemplo, sucralose. Não existe sucralose na natureza. Tá. Foi um produto criado pela indústria alimentícia, tá? Então, o menos pior, um alien, assim, né? é o stevia, que é natural, mas que tem um gosto residual ruim. Os pacientes não querem. Eles querem tomar. sucralose que não tem gosto residual. Uhum. Obviamente, gente. Foi
todo feito Construído. numa indústria. Aí você põe é. isso, aí você É. fala que, né? E aí começa, sabe essa questão do desequilíbrio intestinal que a gente falou? O adoçante piora muito esse quadro de desbiose, que é esse Sim, desequilíbrio sim. intestinal. E é um sabor doce. Então, ele vai aumentar a liberação de insulina. Tudo aquilo que o açúcar faz no seu corpo, ele mimetiza. Aquela sensação boa, né? É. Olha isso. Então, assim, o ideal é que a gente acostume o nosso paladar Zero. zero. Não tem necessidade de adicionar açúcar, né? Tá. Nós já temos o açúcar natural dos alimentos, a fruta, né? Um Já dá para legume. fazer É, um bom uso do que a gente já tem, exatamente. né? E isso é um hábito. É. Quando você começa a diminuir, assim, tem gente que coloca Sim, muito, sim. vai diminuindo e vai adaptando o paladar Hoje a é isso, uma, né? né? Não precisa pôr tudo. É Sim. igual o sal também, né? Mesma Vai coisa do sal. tirando, vai tirando. Ai, Vai fica colocando sonso, coisas, né? Por exemplo, se eu triturar o sal com gergelim, o gergelim ele tem sódio e ele agrega cálcio. Ah, que legal. Olha só que dica bacana para Olha. 60 mais, que tem osteoporose rondando Sim, aí. sim. Então, o gergelim, por 100 gramas, ele tem muito mais cálcio que o leite. Olha que legal. Então, se a sabia. gente colocar no saleiro lá esse gergelim triturado, a gente está adicionando E dura? nutriente. Você faz isso por uma semana? Dura. Pode fazer para meses, que assim, você legal. pode ir utilizando. Tosta um pouquinho o gergelim Tá. e tritura e mistura no sal. E hoje esse conceito do sal, você até falou, né, de Aham. tirar o sal, já tem mudado um pouco. Não sei como você tem visto isso. Eu tenho acompanhado alguns médicos Tiraram integrativos. demais, né? Não, que eles estão tomando água com sal de manhã. A sal integral, lógico, não é o Sim, sal sim. processado. Então, já tem um conceito diferente. Já tem Ao invés de falado ter- bastante, né? é. Mas talvez de uma Mas é forma porque as agora pessoas diferente. tiraram o sal de uma forma. Tirar, não pode comer sal. Tirar de tudo. E o nosso corpo precisa do sódio. Sim. Lembra que eu falei do cortisol? Então, a gente vive com esse cortisol super alto. Vai chegar uma hora que a glândula que produz o cortisol deixa de produzir. Ela não consegue mais produzir cortisol para essas situações de estresse. Você entra num quadro de hipocortisol. E sabe aquela que eu sempre brinco? Eu falo, sabe aquela pessoa que coloca o celular na soneca 10 vezes de Aham, manhã e desliga. custa levantar da cama? Porque o cortisol é o hormônio que faz a gente levantar da cama. Se eu já estou nesse estágio, opa, eu não estou produzindo cortisol adequadamente. O sal entra nesse horário para te ajudar a melhorar a produção de olha só. cortisol. Por isso que existe, né? Tem que saber dosar. E na verdade, isso que você falou, né? Desse excesso de informações que a gente tem. Então, assim, aí você vê um vídeo lá, fala, tira o sal, que sal aumenta a pressão. Bebe faz mais mal. água. Aí tem um outro Tira vídeo na açúcar. sequência que você Toma o roda, sal. toma água com sal de manhã. Aí o outro, não toma sol sem protetor. Não, toma 15 minutos de sol sem protetor nenhum. Isso. Então, assim, é muita informação, muita informação. Que a gente tem, né? E aí, assim, Você não para sabe que pra onde caminho eu correr. sigo, né? Por isso tem que seguir bons profissionais, sempre acompanhar um bom médico, né? Se for buscar informação, que seja com referência, né? Porque senão a gente fica vendido, né? E exatamente. qual a sugestão? O que vocês deixam aqui? Eu não vou falar dica, mas de uma orientação profissional para cada pessoa, quem for assistir a Casa da Vizinha. Olha, primeiramente, assim, ter esse cuidado, né? Cuidado físico, do mental, do emocional, ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente, mulheres principalmente, né? Tem o hábito de cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar Cuidadora, né? dos pais, e não se olha. E aí, assim, só vai conseguir se olhar quando aparecer uma doença, quando aparecer um problema. Então, assim, tirar um tempo para realmente se olhar e se cuidar, né? Se observar. Começar uma atividade física o quanto antes. Então, sempre é tempo. Não Muito bom. esperar aparecer o problema, né? E se apareceu, ainda dá tempo de reverter isso e Isso é continuar. importante, falar do tempo, né? Não acabou. Não acabou. Então, enquanto há vida, há tempo de se cuidar e há tempo de reverter e conseguir ter uma qualidade de vida boa. Então, assim, ter esse cuidado, né? Esse olhar carinhoso consigo mesmo para Ótimo, ótimo. Muito bom, né? A ter uma gente vida voltar. boa. Opa, tô aqui, tô viva. Exatamente. Eu vejo isso nessas mulheres que estão nessa transição menopausal, porque o climatério já faz esse convite naturalmente. Você precisa olhar, os sintomas vêm, você fala, eu preciso olhar para tudo isso, né? Essa dor crônica, essa insônia, nessa falta de libido. Então, assim, o que está acontecendo com o meu corpo? Então, ele já te faz esse convite, aproveite esse convite, né? E para as mulheres que já menopausaram, ficar muito atenta com questões ósseas, e aí atividade física. Gente, não é um suplemento de cálcio, não é isso. Isso precisa ser muito individualizado. É a atividade física que vai garantir essa saúde óssea, né? Esse olhar. E as questões cardiovasculares, porque
Antes dessa mulher menopausar, a chance de um homem morrer de infarto é muito maior do que a mulher que não menopausou. Depois essa estatística vira. Depois, na pós-menopausa, a chance da mulher morrer por infarto é maior do que o homem. Nossa, olha só. Então, realmente é uma mudança muito grande que acontece no nosso corpo. Olhe para isso. Comece pelo simples. Beba mais água. Eu escuto muito lá assim, agora eu tô com as articulações crocantes. Tá faltando água, sabe? A pele, nossa, minha pele tá super ressecada. E Tá a gente faltando percebe, água. né, a Sim. diferença no cabelo, na unha, Sim. nos É um lábios. dos principais sintomas, eu acho, né? Sim. Essa diminuição dos fluidos, né? Sim, Isso. ressecamento vaginal. E aí é uma cascata de sintomas. Mas assim, começa pelo básico. Toma água, toma sol. Pé na grama, sabe? Faça essa troca energética. Respirar, né? Simples. Fazer atividade. Respirar. A gente deixa de respirar, você vai no automático o dia todo. Sim, sim. Então, assim, seria uma atividade que te conecte, uma meditação, né? Ouvir um podcast. Muito bom. Para te conectar, porque realmente, assim, são coisas simples. A gente não precisa de nada muito exagerado. Elaborado, né? Não precisa ir longe. A gente está tão perto, né? E tem informação de qualidade. A gente só precisa saber qual é. Onde buscar. Onde buscar, exatamente. Muito bom, adorei, gente. Quero falar mais. Ai, muito bom. Muito obrigada. Espero que vocês, vizinhos, tenham aproveitado o máximo. Mas não esqueçam de se inscrever no canal. Também deixa suas perguntinhas, porque elas vão lá, vão responder. E depois vocês podem se consultar com elas, viu? Será um prazer a gente ter esse acompanhamento, né? Muito importante a gente olhar pra gente. Vizinha, saia da casinha e vem pra casa da vizinha. Passou rápido. Nossa, gente. Passa rápido. Tem muito assunto pra falar ainda. Queria falar tudo.